Amém? Então vamos lá. Versículo 6. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Diz o seguinte: De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda a parte. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Pai, nós te damos graças, Senhor, nós glorificamos o teu nome, Pai. Fala conosco, Pai, que a tua palavra possa penetrar no nosso coração, Pai, mudar as nossas vidas, Pai. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto sempre falou muito comigo. Há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu estava no terceiro ano, que eu ouvi falar de Jesus, e todo mundo que é novo convertido é aquela animação, é aquela vontade de estar com o Senhor. Só que depois de um tempo eu cheguei a me afastar do Senhor. Me afastei do Senhor devido às coisas dessa vida, ao pecado e a tudo que nos é acometido. E esse texto, esse sermão e tudo que eu vou falar para vocês hoje foi uma das coisas que mudou a minha vida. Mudou a minha vida, porque ser crente é uma coisa complicada. Exige de mim e de você muita renúncia. E um ponto que eu tinha bastante dificuldade era em relacionamentos. Estou falando de namoro. Mas eu vou falar disso mais na frente. Mas o importante aqui, desse texto, é que ele está falando de conversão. Esse texto aqui está falando de conversão. E eu vou ser pai agora. O meu filho que está ali, que ainda vai nascer, ele não vai nascer crente, cristão. Ninguém nasce crente, irmãos. Ninguém se torna crente automaticamente. Não é só porque sua mãe vem para a igreja ou seu pai vem para a igreja quer dizer que você é crente, né? As crianças, os juniores, os adolescentes já sabem disso de cor, porque a gente fala tanto. Mas ninguém nasce crente. Para a gente se tornar um cristão ou uma cristã, a Bíblia Sagrada fala que nós precisamos nos converter. Nos converter ou sermos convertidos, né? Porque é o Espírito Santo que nos converte. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que vem e nos converte. E isso é muito bem exemplificado, por exemplo, eu sempre gosto de pensar nesse exemplo do batismo. Porque no batismo, que é uma das nossas maneiras de iniciar a fé cristã, quando alguém fala assim, eu sou cristão, eu sou crente, Jesus é meu salvador, uma das coisas iniciáticas que a gente tem é o batismo. Então, a pessoa que vai batizar, ela está dizendo assim, olha, o Fábio, ele não existe mais, ele morreu, ele está sendo sepultado, e quando a gente tira essa pessoa das águas, nós estamos falando que ele ressurgiu, nasceu de novo, numa nova vida. Nas palavras de Jesus, né? Nasceu novamente. E esse texto aqui que a gente está lendo, Paulo está elogiando a igreja de Tessalônica, falando que de fato eles se converteram. Só que o interessante é que eles se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 9. E aí quando eu me converti, ou quando Jesus foi lá e me converteu, eu sempre me perguntei, Fábio, mas
eu me converti de quê para quê? O que está acontecendo na minha vida agora? Quando você se converteu, você se converteu de quem para quem? Quem você era e quem que você vai se tornar no decorrer da vida cristã? Porque nós não temos o costume, né, de falar assim, o fulano virou crente. O fulano agora é da igreja. A gente fala, mas a palavra correta para identificar alguém que se converteu é conversão. Fulano se converteu. Fulano se converteu. Então, de quem para quem? Para onde eu estou indo agora? Conversão. De onde para onde, Vitor? Eu estava indo na minha vida tranquilo, sendo feliz, ou pelo menos eu achava que estava sendo feliz. E aí Jesus entra na minha vida, muda tudo, bagunça tudo e acontece uma conversão. Eu estava indo para onde? Eu estou indo para onde agora? Já pensou nisso? Ainda mais quem é recentemente convertido, já pensou nisso? Para onde você está indo agora? Porque sua vida não é mais a mesma. Se de fato você se converteu, a sua vida tem que mudar. Porque conversão é ir numa direção e sofrer um impacto que te faça mudar. Você não está indo mais para aquele rumo. E esse impacto é Jesus. E esse pacto é só Jesus que muda. Então, para que você seja cristão, você precisa se converter dos ídolos para o único Deus vivo e verdadeiro. Só assim que você converte. E aí, é interessante porque quando eu me converti, eu entendi uma coisa, que é difícil de explicar, mas eu vou tentar, é que nós colocamos em seres, em objetos, em pessoas, a devoção e a atenção que nós deveríamos dar para Deus. Só que daí, como a gente está sendo transformado, no começo a gente não percebe. Mas no fundo, o que a gente está fazendo é a gente está dando a alguém, alguma coisa, a adoração que eu deveria dar somente para Deus. E aí é onde a gente chega no ídolo. Esse é o ídolo. O ídolo é aquilo que não é Deus, mas atua na sua vida como se fosse Deus, é sua prioridade. Amar o Senhor seu Deus, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Mas quando nós nos convertemos, isso não é muito verdadeiro, não. Jesus não é o centro da nossa vida, não. Nós precisamos, depois que a gente converte, que a gente entende que é só Jesus na nossa vida, nós precisamos... Acontece uma coisa muito interessante nas nossas vidas, é que a gente vai começar a abrir os olhos espirituais para as coisas. Por exemplo, quando eu me converti, Vitor, se eu tivesse um computador daquele ali, era aquele computador no céu e nem sei se Deus existisse. Porque aquilo para mim era como se fosse um Deus. Eu ia para a Lan House, irmãos, eu ficava na Lan House até o outro dia. Ídolo é isso, ídolo é aquilo que consome a sua vida de tal maneira. E você fala assim, mas eu não posso romper com aquilo ali, porque você sabe, Deus é algo, irmãos. Porque lembra que eu falei que ídolo é um Deus falso. Só que a gente adora ele, a gente presta reverência a ele como se ele fosse a coisa mais importante da nossa vida. E Deus é algo que a gente fala assim, olha, eu não consigo viver sem esse algo. Deus é algo que dá sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Então, quando nós temos alguma coisa nas nossas vidas que ocupa o lugar de Deus, é um ídolo. E se é um ídolo, ele vai escravizar você como eu era escravizado pela Lan House, por computador, videogame. Eu não tenho vergonha de falar não, porque foi assim mesmo. Jesus me libertou disso. Jesus me transformou disso. Mas, Fábio, qual que é a chave, qual que é o ponto que a gente percebe que é um ídolo? É porque o ídolo escraviza. Ele escraviza, Vitor. Ele faz promessas para você, assim, óbvio que, né?
você vai olhar para as suas falhas, para os seus pecados, você vai perceber que o seu ídolo ali, ele não vai falar para você, olha, ele não fala com você. É óbvio que não fala, mas na sua mente, no seu consciente, se você romper com o ídolo, a sua vida está acabada. Se você romper com o ídolo, acabou a sua vida. E eu percebi isso, irmãos, na minha vida. Eu não tenho vergonha de falar, eu já falei. Então, quando nós colocamos a nossa devoção, a nossa adoração, né, em seres, objetos, circunstâncias, nós estamos entregando as coisas, aquilo que a gente deveria entregar para Deus. Gente, tem gente que acredita que a vaca é Deus. E ela adora a vaca. Mas a vaca não é Deus, a gente sabe, porque Jesus abriu nossos olhos. A vaca é um ídolo. E se é um ídolo, irmãos, vai nos escravizar. E quando você quiser se ver fora disso, você não vai conseguir. Porque esses ídolos, eles escravizam e eles exigem da gente uma devoção. Ah, se eu falar uma coisa pra você. Eu fico vendo os meninos hoje no celular, jogando 24 horas. Tira o celular desse menino. Tira pra você ver. Eu não sou contra jogar, não. Temos que ter hobbies, esporte, entre outras coisas. Mas tira o celular desse menino pra você ver o diabo que esse menino vai virar. Tira. Faça o desafio pra você. Porque se ele romper com aquilo ali, vai acabar a vida dele. Meu Deus. É o fim da minha vida. Mas Paulo está falando aqui que quando a gente se converte, quando a gente é convertido, a gente coloca a nossa devoção, a nossa adoração nesse que Jesus chamava de Pai e nos ensinou a chamar de Pai. Acontece uma coisa maravilhosa na minha e na sua vida, irmãos, que nós começamos a abrir os olhos e perceber que aquilo ali era um ídolo. Que aquilo ali só nos prejudicava. Que aquilo ali só nos escravizava. Que aquilo ali só nos fazia o mal. Que aquilo ali só nos exauria, nos tirava tudo. E aí a gente quer romper com o ídolo. A gente fala, não, agora é Jesus na minha vida, não quero saber de você mais não. Mas aí como é que você vai conseguir fugir disso se você está exaurido, escravizado? Tirou tudo de você. Ele prometeu para você que se você largar ele, se você, né, deixar ele, você não vai ser mais feliz. Ele ilude você. Isso é um ídolo. E quando a gente devota a nossa atenção a um ídolo, eu acho engraçado, notei aqui, Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 ali, que quando você devota a sua vida a um ídolo, ele te escraviza, esse ídolo se torna rapidamente um demônio na sua vida. Porque toda adoração que não é para Deus, se não é de Deus, você já sabe o que é. É do maligno. E aí você acha que você está sendo escravizado só por aquilo ali. Não, é nada demais não, mãe. Falava assim minha mãe, não é nada demais não, mãe. Mas eu falo para você, é o diabo, é o maligno que está tentando de tudo para te tirar a devoção e a adoração que você deveria entregar somente para o Senhor Jesus, para Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É dessa forma, irmão. Por exemplo, no romance, né, a gente vê muito isso, a pessoa vira assim, Vitor. O Vitor já teve várias experiências, né, mas isso é outro assunto. A pessoa vira assim e fala assim, olha, eu não vivo mais sem você. Eu daria tudo para ter você. Essa é... Não, Vitor, presta atenção aqui, Vitor. Essa pessoa que falou assim, ó, que eu não vivo sem você, ele fez de você um Deus na vida dele. Porque como assim eu não vivo sem você? Você não vive sem Deus, irmão. Como assim eu não vivo sem você? Não existe isso. E tem gente, irmãos, que em relacionamentos é escravizado.
Tem gente que eu não posso citar nomes, né, mas tem gente que relacionamento é escravizado, porque se ele abrir a boca, a mulher, nossa, quase mata ele. Tem gente, tem gente, tem gente que é abusado pela pessoa no relacionamento e deixa ser abusado e continua, sabe por quê? Porque já ouviu aquela história assim, essa mulher faz gato e sapato de você. Já ouviu isso? Porque perdeu o juízo. Perdeu a autonomia, irmãos. Perdeu a oportunidade de ser protagonista da sua própria vida e da sua própria existência. É isso que o ídolo faz. Por isso que quando o pastor vira pra você e fala, olha, não fica colado no seu namorado, não. É por causa disso. Não que você não pode ficar colado. Eu amo ficar colado com a Carita. Mas eu já sou casado, né? E eu acho que eu já estou equilibrado, né? Isso aqui eu já falei pra mim uns milhões de vezes. Eu acho que já estou equilibrando. Mas eu posso fazer da Carita um ídolo na minha vida? Posso, fácil. Fácil. Então, irmãos, toda adoração, repito, que não é para Deus, é para seres, objetos, relacionamento, política, o que for, é um ídolo. E se é um ídolo, vai te escravizar. E vai ter um momento que você vai querer sair fora desse negócio e você não vai dar conta, porque o negócio está tão feio, tão feio, tão feio na sua vida, que você não tem força. Porque você está escravizado. Você não vê caminho, você não vê nada que vai tirar você daquilo ali. Eu acho engraçado que Jesus fala assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Mamon é um ídolo. Então até o dinheiro é um ídolo na nossa vida. Se você amar demais o dinheiro, ele vai escravizar você. Você vai correr atrás do dinheiro e nunca vai ser feliz. E é engraçado, assim, que a promessa do ídolo... Tô perdendo muito tempo aqui, não, irmão, mas... É porque tem muito pra falar, mas é engraçado que o ídolo é assim, né? Ele meio que assim, sabe? Você parece que você vai chegar uma hora que você vai ser feliz. Eu, quando eu ia pra Lan House, pastor João, eu acho que assim, nossa, eu vou ser feliz, sabe? Não é. E ele faz essas promessas pra você e é uma felicidade que sempre vai sendo prolongada. Nunca chega. Sabe? Aí você vai sendo escravizado, até que você encontra Jesus e fala assim, é só Jesus na minha vida. E aí, acontece um trabalho interessante, incrível na minha e na sua vida, que quando você fala assim, é só Jesus na minha vida, a gente vai nessas coisas assim, Vitor, e começa a falar assim, olha, você é ídolo. Eu descobri. Jesus me revelou, me deu visão, me transformou, que você é ídolo, você só fez mal para mim mesmo. Só me escravizou. Só me fez o mal. Olha só para mim o que eu me tornei por ter perdido o meu tempo me dedicando a isso. Perdi muito tempo, irmão. Sono. Gente, nossa, como é que eu perdia sono na Lan House? Como? Aí hoje eu acho engraçado assim, a gente encontra o pessoal daquela época, da Lan House, né? Os pessoal, que era bom demais e tal. Eu... Perca de tempo, viu, Vitor? Perca de tempo. Mas então, gente, Jesus faz uma obra interessante demais na nossa vida. A gente vai nas coisas que a gente colocava uma prioridade demais na vida acima de Jesus e começa a perceber, mas olha, tem coisa que aí, quando a gente sabe, olha, você era ídolo na minha vida, que você resolve fácil, mas tem coisa que o diabo fala assim, olha, não vai ser fácil não. Você tem certeza que você vai largar a mim por causa de Jesus? Tem certeza? Porque os ídolos trabalham, irmão, com prazer, sedução. É igual o pastor Zé fala, pecar é bom. Se não fosse, eu não pecava, não. E tem ídolo que fala assim, não vai ser fácil, não. Você tem certeza que você vai largar isso por causa de Jesus? Você tem certeza? Caiu. Você tem certeza que você vai largar isso por causa de Jesus? Tem certeza que você vai romper relacionamentos
Por causa de Jesus, que era o meu caso, Vitor, quando eu comecei a namorar, crente namorando é um problema. Você tem certeza que, sabe, agora que você entendeu a palavra, sabe o que é a vontade de Jesus, você tem certeza que você vai romper relacionamentos, amizades, por causa de Jesus? Mas, irmãos, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar tudo, aquilo, Vitor, que nos atrapalha o nosso relacionamento com Jesus e jogar fora. Descobriu que é ídolo na sua vida? Joga fora. Muda. Faz igual o Paulo está falando. Olha, eu sou convertido porque eu estou convertendo os ídolos, das coisas que me escravizam, para Jesus Cristo, o único Deus vivo e verdadeiro. Das coisas que estão cada dia me machucando, me levando para longe de Deus, me iludindo, me fazendo cada vez pior. Só quero Jesus na minha vida. E aí nós chegamos no terceiro ponto. No relacionamento. Nosso relacionamento com Jesus, no nosso relacionamento com Deus. Porque não basta a gente falar, eu acredito que existe um ser superior, né? Porque se você pegar o diabo assim, o diabo acredita. Então não basta acreditar. Nós precisamos nos relacionar com esse Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Fábio, mas como é que eu tenho que me relacionar então com Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo? Você precisa se relacionar com Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que Jesus se relacionava. E como que Jesus se relacionava? João, capítulo 17, versículo 10. Era assim que Jesus se relacionava. Porque você pode, meu querido irmãos, chegar diante de Deus para se relacionar com Ele da mesma forma que você se relacionava com os ídolos. Porque quando a gente se relacionava com os ídolos, né, havia uma expectativa da nossa parte de que algo ia ser dado em troca para nós. E aí a gente se converte e chega diante de Deus e acha que é do mesmo jeito, e não é. Tem uma história interessante em Atos capítulo 8, antes de a gente ler aqui o João 17:10, Atos capítulo 8 conta a história de Simão, o feiticeiro. É tipo um mágico lá de Samaria. Filipe chega na cidade e mete o pé no Simão, o feiticeiro, fala, olha, é só Jesus que salva, ele é o Salvador, o Messias, e mete o pé no Simão, o feiticeiro, e ele fica impressionado, como é que pode o Filipe estender as mãos e as pessoas serem curadas. E aí a Bíblia Sagrada fala que o Simão feiticeiro se converteu, primeira coisa, foi batizado, terceira coisa, seguiu a Filipe. Ele foi discipulado. Só que aí chega Pedro e João, se eu não me engano. E Filipe demonstra respeito a Pedro e João. E Pedro e João levantam a mão sobre as pessoas e o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas. Simão, o feiticeiro, olha assim, né? Imagino eu, a Bíblia não fala. O que eu quero saber de Filipe? Eu quero é Pedro e João. Eles são os caras. Eles levantam a mão e o Espírito Santo desce sobre as pessoas. E aí o Simão, o feiticeiro, teve uma ideia muito interessante. Ele vai lá e oferece um saco de dinheiro para Pedro e João. Na verdade, para Pedro. É Pedro que responde ele. Aí Pedro lá, né, com seu jeito, né, humilde, que ele nunca teve, fala para ele assim, olha, você vai para o inferno, você e o seu dinheiro. Você está querendo comprar Deus com o seu dinheiro. E às vezes nós queremos fazer isso também. A gente tem uma vida lá, a gente vivia do nosso jeito, escravizado pelo pecado, pelos ídolos, e a gente chega na igreja, chega para relacionar com Jesus e a gente acha que é do mesmo jeito. E às vezes a gente está querendo comprar Deus, mas não é. A gente deve se relacionar da mesma forma que Jesus se relacionava. João 17:10 fala, Jesus fala o seguinte, ó, tudo o que eu tenho é teu. E tudo o que tu tens é meu. Isso é muito difícil, irmãos, mas isso é
incrível, é maravilhoso, porque Jesus, desde a eternidade, ele abre mão de tudo. Tudo, 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 tudo. Jesus abre mão de tudo. Paulo, no Filipenses capítulo 2, ele fala que ele se humilhou, se esvaziou, se humilhou, se encarnou como homem e sendo encontrado na forma de homem, se fez servo. E sendo servo, morreu na cruz. Foi crucificado. Jesus deu tudo para o Pai. Tudo. Inclusive a própria vida na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, quando Jesus morre, ele morre, né? Mergulha lá na morte e morre. Crendo que o Pai o ressuscitaria e traria de volta a glória que o Filho tinha antes da criação de tudo. Então por isso que ele se esvaziou, se humilhou, se esvaziou, se tornou homem e sendo encontrado na forma de homem, se fez servo. E Deus o ressuscita e dá um nome que é acima de todo nome. E aí quando a gente entende que a gente se converte dos ídolos para Jesus Cristo, aí eu falava isso para mim, eu preciso fazer isso. Essa experiência de Jesus, eu preciso fazer isso. Eu preciso dar tudo para Deus. Foi isso que Jesus fez, ele deu tudo para Deus. Tudo, 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 tudo. E ficou com nada. Por isso que Deus pega Jesus e exalta ele. Irmãos, nós darmos tudo para Deus é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Dar tudo, 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 tudo para Deus e falar assim, Deus, é assim que eu tenho que me relacionar com o Senhor? Eu preciso dar tudo? Não é fácil nós darmos tudo para Deus. Não é fácil, mas é assim. Essa é a experiência de Jesus. A gente dá tudo para Deus e Deus está tudo que Ele tem para nós. Calma aí que eu vou explicar, não é bem assim não. Senão, se você pensa assim, você está fazendo negócio. E a gente não faz negócio com Deus. Mas pensa em Jó. Jó era um homem rico, fiel, justo. E o que acontece com Jó? Perdeu a fazenda dele, perdeu o gado dele, perdeu as plantações dele, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu provavelmente os filhos era casada, a nora, os genros, perdeu tudo que tinha. A mulher de Jó vira para Jó e fala assim, olha, você não vale nada, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó responde para a mulher dele o quê? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí lá para frente, lá Jó começa a indagar com Deus e Deus faz um monte de pergunta para Jó que Jó não responde nenhuma. E lá no 42 ele fala assim, olha, Senhor, eu entendi que eu não sei nada, entendi que eu não sou nada, mas eu oro e intercedo pelos meus amigos. E aí Jó, no pó como estava, entende isso. E no 42, né, eu acho lindo isso. Jó dá tudo para Deus, irmãos. E no 42, Deus fala que Deus abençoa a vida de Jó, dando o que em dobro? Tudo aquilo que ele havia perdido. A experiência de Jó é muito parecida com a de Jesus. Jó deu tudo para Deus. E quando Deus viu que Jó tinha dado tudo para ele, Deus foi lá e... Então estamos aqui, Jó. Em dobro. Mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque se nós chegarmos diante de Deus e falar assim, Deus, eu vou te dar tudo, mas aí eu quero que o Senhor me dê tudo que o Senhor tem. Porque essa é a experiência de Jesus. Tudo que eu tenho é teu e tudo que tu tens é meu. Se você fizer isso, você está errado, porque isso a gente não faz com Deus. A gente não faz negócio com Deus. A gente entrega a nossa vida a Deus, a gente entrega tudo para Deus, fica com nada
E quando a gente descobre que a gente não tem nada, que a gente só tem um chamado, que a gente só tem a vida aqui na igreja, a vida com Jesus, Deus, pela sua misericórdia e graça, nos surpreende, irmãos, com mais do que nós imaginamos e merecemos. Isso não significa que Deus vai dar tudo que você quer. Não. Mas Deus vai dar para você tudo que você precisa. Quando você faz esse movimento de dar tudo para Deus e ficar sem nada, Deus vai dar tudo que Ele tem para dar para você. É assim. Quer se relacionar com Jesus? Entrega a sua vida. Dá tudo para Ele. Dá tudo, 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 tudo. Mas assim, eu sei que isso é muito Jesus Cristo para fazer isso. Nós é pecador mesmo. Nós fica, sabe, Claudinei, grudado ali nos nossos ídolozinhos ali, ó. A gente fica decepcionado com Deus, porque a gente, fala assim, ó, Deus, uai, mas tô te servindo aqui, dei tudo pro Senhor, mas agora eu tô com câncer? Ó, Senhor, mas agora eu tô pobre? Você está confundindo, você está achando que você está se relacionando com os ídolos ainda. Não é assim. Não é assim que você se relaciona com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E é engraçado que quando você dá tudo para Deus, você não tem nada, então você dorme o sono do justo. Porque você não tem nada, para que você vai preocupar com o futuro? Você já deu tudo para Deus. Não é verdade? E que anseio você tem? Nenhum, porque aquele que falou que veste, os lírios do campo e alimenta os pássaros, falou que vai cuidar de você, então para que você vai preocupar? Você dorme o sono do justo. Mas, irmãos, entregar tudo para Deus mudou a minha vida. Entregar tudo para Deus me livrou dos meus ídolos e tem me livrado até hoje. Eu preciso fazer esse movimento constantemente. Hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira. O que é a vida cristã se não voltarmos para Jesus? E qual que é o nosso trabalho cristão se não esse, de identificar as coisas que são ídolos na nossa vida e remover, jogar fora e voltar para Jesus e entregar de novo tudo na mão dele? A palavra de Deus fala assim, olha, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, que no seu tempo ele exalta você. Irmãos, e eu falo para você, para finalizar, que esse sermão foi isso que eu tentei fazer com Jesus. Porque quando eu me converti, eu vi que namorar era uma coisa difícil. Eu falei, Deus, eu entrego isso nas suas mãos. Tudo que eu tenho é do Senhor. Então eu não vou procurar namorada, eu não estou nem aí para namorada. Se eu casar, casei. E pronto. Entreguei na mão do Senhor. Foi fácil? Não. Tive recaídas? Com certeza. Quis namorar, mas não fiz isso. Mas fiquei dos 21 aos 26 sem namorar. Até que Deus me abençoou com a carta. Eu acho que Deus fez isso. Ó, Fábio, já que você entregou tudo, eu vou dar uma coisa muito boa pra você. Né? Pelo menos isso, né? Tudo não, né? Já que você entregou pelo menos essa partezinha da sua vida. Pra mim, não, talvez pra você não seja, mas pra mim foi um presente de Deus. Tá, meu amor? Mas, irmãos, ouse. Fala pra Deus assim, Deus, isso aqui que tem me feito errar diante do Senhor, eu quero entregar nas suas mãos. Quero confiar no Senhor. Eu sei que vai ser difícil, mas eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim. Eu sei que o Senhor vai fazer a tua vontade na minha vida, porque o que o Senhor tem é melhor pra mim. Te desafio, irmãos, para deixar os ídolos e servir, adorar, buscar, entregar a sua vida ao único Deus vivo e verdadeiro. Pai, nós te damos graças, Pai, e queremos, Senhor, dizer nessa noite que nós somos pecadores, Pai. Então, nos ensina, Deus, a entregar nossas vidas ao Senhor, Pai. Entregar tudo, Pai. Tudo, 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 Pai. Que tem roubado, Pai, de nós, Pai, a oportunidade de servir, Senhor. A oportunidade, Deus, de ter um relacionamento mais firme com o Senhor, Pai.
Livra-nos do mal, Pai. Livra-nos, Pai, do maligno, Deus. Não deixa, Pai, que esse mundo, essas coisas, Pai, alcance, Pai, as nossas vidas, Deus, Pai. E nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, faça de nós, Pai, como seu filho amado. Nós possamos entregar tudo, Pai. Ficar com nada. E quando a gente descobrir que a gente está com nada, a gente entende que nós temos tudo, porque nós temos o Senhor Jesus. Pai, nós oramos assim para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, que Jesus abençoe a sua semana. Tenha uma ótima semana. Com a oração silenciosa estamos encerrados. Deus te abençoe.